Olá, bem-vindo ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Hoje, a gente quer trazer um tema bem interessante para discutir com todo mundo e dividir um pouquinho de experiências, tirar dúvidas e vamos trazer então o conteúdo de edifícios sustentáveis. E eu estou aqui com o meu nobre colega Henrico De Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, cara, como é que você está? Bem, graças a Deus. Esse tema é amplo, hein? Edifícios sustentáveis, dá pra gente gravar uma série. Pois é. E, na verdade, assim, é uma tendência, cada vez mais a gente vai ter mais visibilidade nesse tipo de assunto e é uma demanda que é chover no molhado, né? Sim. Falar sobre a emergência climática e todas as coisas que estão acontecendo. A gente precisa cada vez mais ser mais eficaz, eficiente nos nossos projetos, nas nossas obras, e a gente precisa diminuir a nossa pegada. E a construção é um negócio que tem uma pegada ambiental muito grande, né? Agressivo, né? Pô, a nível de tudo, eu acho, né? De poluente, de tudo. Perfeito. Então, assim, hoje em dia existe uma preocupação em ter sustentabilidade, cada vez mais vamos ter tecnologias e vamos conseguir melhorar tudo isso, né? Desde, por exemplo, você imaginar o que significa um concreto, né? Sim. Quer dizer, na hora que você vai usar um concreto, você está pegando pedra, que você demoliu uma montanha, areia, que você dragou rios e tudo mais, e calcário, que você detonou florestas, né? Uhum. Tudo isso para fazer o teu concreto. Sim. Né? Então, assim, é muito agressivo, muito agressivo. Além de tudo que a gente faz durante as obras, né? Sim. Mas, assim, o simples fato de você usar concreto significa que você já esmerdeou o planeta, né? Não, e consumo de recursos naturais ou escassez e tudo mais é uma coisa que cada vez fica mais latente. É evidente que parece que para nossa geração a gente fala, mas tudo bem, tem aí, mas se a gente não preservar as gerações futuras que vão ficar com o pepino na mão, né? Legal, vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre isso e eu tenho certeza que tu vai trazer muita coisa para nós. Bom, o que é uma construção sustentável? Né? Ela é uma construção que minimiza esses impactos todos construtivos, né? É eficiente em relação ao uso de recursos, basicamente podemos falar de energia, de água, em linhas gerais, e que garante uma qualidade, um bem-estar maior para os seus usuários. Perfeito. Então, essa é a base, é o conceito básico de sustentabilidade. Okay? Uhum. Bom, existem basicamente duas grandes certificadoras no mundo. Tá? Aqui no Brasil, a gente conhece bastante a certificação LEED, que ela é um padrão estabelecido nos Estados Unidos pela Green Building Council. Uhum. LEED é Leadership in Energy and Environment Design. Bonito, então, eu ia te pedir para explicar. Seria uma liderança em energia e meio ambiente, né? O design, projetos com liderança, né? Uhum. Lá os caras botam tudo ao contrário, né? Dá uma complicada na nossa tradução. Uhum. Mas, basicamente, são projetos e execuções de obras com uma pegada de energia e cuidado ambiental. Perfeito. Okay? Basicamente, as principais características... e tem uma certificadora europeia também, que depois eu falo o nome, mas que vai mais ou menos na mesma linha. Talvez você tenha algum detalhe a mais em uma ou na outra, mas em linhas gerais o conceito é o mesmo, tá? As principais características. E eu vou elencar aqui as características e mostrar alguns exemplos para todo mundo se ligar, tá? Bacana. O primeiro conceito é eficiência energética. Tá? Uhum. Então, cada vez mais você começa a trabalhar a questão de gerar energia dentro do próprio prédio. Uhum. Tá?
Eu vou mostrar aqui uns exemplos na tela, você dá uma discriminada para quem estiver na esteira. Tá? Vamos lá. Esse aqui, ó, é o primeiro prédio que gerou energia eólica, né? Então, ele tem, são dois prédios interligados por umas pontes, e no meio dessas pontes tem uma turbina eólica. É interessante, a gente estava conversando, né, em outros momentos, o quanto isso tem que ser pensado antes, né? Ou seja, os projetos, eles nascem, acho que se a edificação ela vai ser sustentável, isso nasce lá de trás, né? Se for olhar conceitualmente, é belíssimo. Acho que quem não tiver na esteira consegue assistir, mas quem tiver, pessoal, a gente está falando de quase como se fosse um edifício né, cônico, assim, muito bonito, cortado ao meio, e essa divisão no meio tem uma estrutura metálica que dá suporte para 3 hélices de geração eólica. Então é um misto, como se na alma do edifício tivessem hélices e que gerassem aí energia, né? Que geram energia para esse prédio com um design belíssimo, né? Parece um edifício de Dubai, né? É do Bahrein. Então, quase lá. Tá quase lá, né? Mas é muito louco porque imagina, você tem uma movimentação aí, você tem esforços dinâmicos e você tem que pegar essa energia e, né, gerada, levar para algum lugar, transformar e tudo mais, né? Sim. É uma usina eólica junto com um prédio corporativo, residencial ou qualquer coisa assim, né? É bem louco. Né? E o mais bacana é que a ideia do vento, quanto mais perto do chão, menor é o vento, né? Como se o chão fosse as paredes do um duto. Sim. Então, quanto mais perto da parede, mais atrito. Então, perto do chão, o vento tem baixa velocidade, quanto mais alta a velocidade. Esse prédio não deve ser nada baixo, né? Ele deve ser alto. Acho que é 200 metros, não sei. Imagina. Então, tu tem 3 hélices eólicas, 3 mecanismos aí de geração eólica a 200 metros de altura. Ele é fantástico. Muito legal. Esse prédio, a princípio, ele gera 11% da energia que ele gasta. Olha só. Não é pouca coisa, né? Sem dúvida. Esse outro prédio, ele fica em Londres. Ele gera 50 megawatt-hora ano. Né? Isso já começa a ter números mais palpáveis. E o bacana de ver é que ambos, esse prédio é uma torre única, né, pessoal? De novo, para a galera da esteira, é uma torre única, mas também tem um formato arredondado, como se fosse o casco de um barco, né? Ele é afunilado, né? E lá em cima, ele tem toda uma aerodinâmica que terminam em 3 sulcos, e em cada sulco desse tem também uma hélice de geração, que fica muito bonito, né? Parece um chapéu do Darth Vader lá em cima, né? Mas ficou muito legal. E é óbvio que, assim, não é só a arquitetura que manda, né? Você tem que estar num lugar que tenha vento, né? Perfeito. Então, assim, tem uma lógica aí que tem que ser tratada. E aqui no Brasil a gente tem um exemplo que a gente identificou, que é em Floripa. São conjuntos de predinhos, e aí tem uma turbina meio diferente aí, e ela gera energia para o sistema de aquecimento de água dos prédios. Uhum. Essas hélices, elas são aquelas hélices que de qualquer direção que o vento bata, ela gire, né? São hélices longilíneas, assim, não laterais, né? Mas é bem, bem interessante isso. São prédios realmente mais convencionais e elas ficam como se fossem alinhadas num eixo. E as hélices são periféricas a esse eixo, né? Então, de qualquer lado que o vento bate, faz o mecanismo acionar. E essa energia gerada, ela atende o quê do prédio? Ao sistema de aquecimento. Sistema de aquecimento. Maravilhoso, maravilhoso. Isso daí é como se fosse uma parabólica, no lugar da parabólica você tem o... Exatamente. Muito bom, muito bom. Bom, além dessa questão de geração de energia... bom, óbvio que hoje em dia tem muitos prédios que usam células fotovoltaicas, né? Sim. Em cobertura ou na própria fachada, né? Sim. Inclusive, bem interessante, a gente fez um estudo recente
de um edifício que era um edifício de alto padrão, né? Ela é ainda, ele não morreu, mas lá no topo, e ele tinha uma área coberta de vidro lá em cima, por causa dos gardens e tudo mais, e área de lazer e tudo mais. E aí o que acontece? Sendo uma torre única, a tua área em projeção já é pequena. Então, raramente viabiliza. E a gente estava fazendo um estudo para usar os vidros de geração. Então, temos hoje também, na atualidade, já os vidros que geram isso. Então, a cobertura toda era uma cobertura de vidro e que, além de cobrir, também gerava. O ruim, é claro, na hora que a gente vai colocar isso na mesa, eram vidros que, assim, custava tantas vezes mais caro e rendia 15% de uma geração normal. Então, a conta fica cara né, e acaba não tendo um impacto interessante, mas já era uma geração para um prédio de uma torre só. Então, tem muito material hoje, tem muita tecnologia embarcada. Uma vez eu fiz uma obra muito interessante que era um catering no terminal de Guarulhos. Então eles fabricavam a comida para os aviões, né? Uhum. E uma das coisas que acontecia lá é que eles recebiam a energia da concessionária do aeroporto, que na época era a Infraero. E o custo da energia era muito bizarro, muito alto. E eles tinham também, como a questão de alimentação, tudo que chegava de fora tinha que ser incinerado. Então você não podia descartar. Uhum. Então também o custo do incinerador era algo muito caro. E aí eles chamaram um consultor que veio lá dos Estados Unidos e eu estava dando apoio para ele como cara aqui no Brasil para gerar soluções para economizar. Então a gente fez estudos, por exemplo, de usar iluminação LED. Isso eu estou falando há mais de 20 anos atrás. E o payback era muito rápido. Ah, imagina. Então, tipo, em um ano você fazia o payback de todo o sistema de iluminação. E a questão do incinerador, a gente comprava um equipamento que picava e compactava tudo. E você, em vez de ter o alimento solto, você compactava ele e você reduzia o volume do negócio para economizar no incinerador. Eu estou falando tudo isso porque, assim, no primeiro mundo, principalmente na Europa, e aí depois da guerra da Ucrânia e tudo mais, o custo da energia subiu muito. Sim. Então tem coisas que aqui para a gente não fazem sentido, mas que no primeiro mundo, como o custo da energia, da água, de tudo está muito alto, soluções técnicas arrojadas acabam sendo muito viáveis, né? E a gente estava conversando sobre isso hoje, né? Às vezes a gente fala assim, mas o payback de tal sistema demora muito. Mas aí a gente vai comparar um lugar que o custo, por exemplo, da água, o custo barato da água, e o custo do projeto é inerente ao projeto. Quando eu falo projeto, da construção daquilo lá, dos materiais, dos equipamentos e tudo mais. Então, quando tu compara um custo de construção com algo muito barato que seria a água, fica longe, fica demorado para te ter, não fecha a conta. Esse retorno leva muito tempo para vir. Mas é interessante porque a gente olha e fala, porque o sistema é caro. Na verdade, pelo menos a minha opinião sobre isso, os sistemas não são caros. A água é muito barata. E aí não se dá valor a isso. E eu acho que é todo, vamos chamar assim, de recurso natural, né? Então a energia, no momento que ela começa a ficar escassa, daqui a pouco esse vidro que eu falei agora, que era muito caro e que ele rende ali 15% de uma placa, 20% de uma placa, pô, imagina se fosse usado na fachada como vidro normal, é mais caro, mas todo mundo está gerando, por exemplo, né? Sim. Então acho que começa a virar conta em situações em que a balança se equilibra. Na verdade, assim, dizem que um dos problemas do Brasil é que a gente tem muito recurso, né? Perfeito. Quer dizer, o fato de você ter muita riqueza natural faz com que a gente não seja eficaz. Aí negligencia isso, porque tem de sobra, né? Exatamente. Perfeito. Então, assim, tem um tempo para amadurecer isso, mas é inevitável que vai acabar acontecendo, né? Sem dúvida. Então, é bom a gente estar ligado e entendendo tudo isso.
Bom, então além da questão da geração, a gente tem que reduzir os consumos. Né? Então isso é outra característica que esses prédios sustentáveis têm. Então você procura usar equipamentos eficientes, e aí aquela questão do inverter, né, que é uma solução que praticamente tudo que é equipamento hoje em dia tem, né? Sim. Que acaba não tendo aqueles picos, liga-desliga, né? Você vai modulando ele e tudo mais, não é isso? Isso mesmo. Então você acaba tendo uma solução de consumo mais razoável, né? Eu acho que todo mundo está caminhando para isso, né? Motores em geral sempre foram vilões no consumo elétrico, né? E no momento que tu tem um motor de razoável potência e que ele tem que fazer uma partida on-off, essa partida né, é um impacto elétrico muito grande. E esses que chamam de soft starter, inverter, o motor ele já não funciona mais on-off, é quase como se eu tivesse um V8 e eu ligo ele e só boto o pé embaixo. Não, eu posso ligar ele, mas usar menos. Inclusive até na indústria automotiva, tem alguns veículos modernos que tem tecnologias de eliminar pistões, né? Então, por exemplo, tu tem lá 8 pistões, mas tu bota no módulo econômico funciona 6, funciona 4. E aí tu vai gerando modos que vai tu acionando os outros ou não a funcionamento. É quase uma analogia a isso nos motores. Claro que mais antigamente era uma tecnologia mais rara, mas hoje quase todo equipamento tem uma placa de comando e tem um motor com variação de frequência. Então isso traz uma economia muito grande, né? Além da modernidade de todo o resto envolvido, né? Que aborda os motores aí. A parte de LED também, né? Era uma tecnologia que... Como você falou, 20 anos atrás o LED devia ter um preço. Hoje é difícil não comprar alguma coisa que seja de LED, né? Porque tu vai comprar tudo é LED, né? É quase que nem tu tentar comprar um celular com botão. Hoje tu vai conseguir, né? Tem um negócio que eu me lembro quando eu fiz um prédio aqui com certificação, que uma das características que eram exigidas é que você não podia jogar luz para cima. Olha. Ou para fora. Então, assim, dentro dos conceitos de economia de energia, você tinha que estar sempre fazendo o aproveitamento máximo. Então, até, por exemplo, para paisagismo, você não iluminava de baixo para cima, você não iluminava o céu. Então, você tinha que iluminar de cima para baixo. Olha que interessante. Então, assim, você não deve desperdiçar energia. Sim, uma luz focada, tu aproveita o foco, portanto, tu não está desperdiçando energia. Perfeito. Então tem muito toda essa legal pegada de não desperdiçar. Né? Uhum. Outra coisa que tem a ver com eficiência energética e é mais eventualmente arquitetônico, né? Mas é a questão de estudo de fachadas. Então, aproveitamento do sol para melhorar a iluminação. Ao mesmo tempo, você tem bloqueios da iluminação para não aquecer demais o ambiente, não gastar no sistema de climatização, né? Então tem toda aquela coisa de brises e vidros refletivos e tudo mais, né? Sim. Então tem muita tecnologia desse aspecto também que acaba virando no consumo de energia, né? Não, e isso vai longe, né? Fachadas ventiladas que se tem, então tem umas coisas bem interessantes que agregam nisso e que é a famosa envoltória, né? Acho que é um dos principais critérios ali quando a gente está projetando, e aí acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o impacto do projeto numa edificação, é cuidar da envoltória. Quando a gente fala da envoltória, é cuidar das paredes, do teto, do piso, para que tu consiga ter adequado isolamento para aquela função e, porventura, tenha eficiência. Lembra que era muito comentado, principalmente nos edifícios corporativos, que se tinha toda a envoltória dele vidro, e aí o consumo de ar-condicionado era bizonhamente gigante, né? Então é quase que um contrassenso. Tu fazia uma arquitetura ser esteticamente interessante, mas tu penava com custo, e isso fica muito longo, né? A gente estava conversando hoje até de um edifício aqui de São Paulo, que uma vez conversando também, quase numa engenharia de boteco, que é um canal nosso, mas também num bate-papo com alguns profissionais, pessoal comentando que a contra-energia desse prédio beirava lá os seus 600 mil, ficava entre ali 600 e 650 mil. E aí tu fala assim, meu Deus, 650 mil uma conta de energia para um prédio que tinha um puta trabalho de sustentabilidade.
Então, quanto que é um prédio corporativo, de médio, grande porte, claro, né, só para todo mundo entender, quanto que será que se gasta de energia lá? Será que vale a pena investir num projeto? Quanto custa um projeto de instalações elétricas de um edifício, de uma torre só corporativo de 20 mil metros quadrados? Sei lá, tu vai pagar ali, sei lá, 80 mil reais de projeto, 90 mil, 70 mil, vai depender um pouco aí da regionalidade do projeto, de como que tu vai fazer esse projeto. Mas imagina que a gente está comparando que em um mês de energia, tu compraria, sei lá, 6 projetos. Em um mês. Será que valeria a pena a gente se debruçar mais tempo no projeto para ganhar eficiência nisso? Quanto que custa o construir o CAPEX frente ao OPEX? Será que às vezes a gente no projeto que não está nem na obra consegue pôr isso no papel? Então tem muita coisa para a gente falar sobre isso, que eu acho que é bem curioso, né? Em relação a essa visão para a certificação, existe um agente no processo que chama-se agente comissionador, que é um cara que faz a aprovação, ou ele pontua teu prédio perante o Green Building, dizendo qual que é a qualidade daquele projeto. Então, esse cara ele tem que estar envolvido no desenvolvimento do projeto, porque ele tem soluções que geram economias que eventualmente a gente não está acostumado, ou talvez faça sentido mais no hemisfério norte, de onde vêm essas normativas, mas que de repente se você não aplica, você perde ponto, né? Exato. Porque quem dá a pontuação não é a característica local, isso vem lá de fora, né? Sim. Então, esse agente comissionador, ele tem que estar participando do desenvolvimento do projeto, porque ele vai trazer algumas características para o projeto que vão aumentar a qualidade dele na pontuação e, obviamente, na vida real, né? Sim, não estamos aqui só para ganhar estrelinha. Né? Exato. Mas isso é bem legal que tu está colocando, porque para mim, quando eu entrei nessa seara, em alguns contratos, foi muito surpreendente, porque como tu falou, ele é um acumulado, um apanhado de pontuações e que às vezes muitas delas não são palpáveis para nós, né? Assim, se você lavar a roda do caminhão enquanto está na obra, faz muito sentido, porque tu não polui as ruas. Quem não foi vizinho de uma obra que não viu as ruas cheias de barro? A gente vai contar sobre isso, mas tem muita coisa, né? Sim. Mas então, com certeza é bem amplo o processo, muito amplo. E, de novo, voltando a essa questão da energia, tem que ter esse olhar de alguém que seja especialista no processo de aprovação. Sim. Não é só o que é usual aqui, mas o que é usual também lá fora. Né? E o desfecho que eu ia colocar é justamente esse profissional vai conseguir angariar pontos para você elevar o padrão de sustentabilidade do teu edifício. Sim. E que muitas vezes não está evidente no projeto de usar tal cerâmica ou tal cerâmica. Não é só isso, tem Sim. tantas outras situações. É que, na verdade, são dois players nesse processo. Você tem o cara que te audita, que e tem o comissionador. Tá? Então, são duas figuras no processo de certificação. E o comissionador, ele comissiona a parte de design também? Não. E a parte de obra ou só obra? Não. Esse agente comissionador, ele cuida da parte de instalações. Então, ele vai avaliar a execução e vai avaliar se o projeto está adequado a isso. Perfeito. O outro agente é o que homologa o processo. Aí ele vai ver uma série de outras coisas que a gente vai tratar daqui para frente. Ou seja, é complexo o projeto. O processo não é simples, né? Não, bastante complexo. Bom, próximo item é gestão hídrica. Tá? Perfeito. Aí a gente tem a questão de aproveitamento de água pluvial. Tá? Então, assim, como você já disse, isso não é reuso. É isso aí. Aí depois você tem a questão do reuso, e a gente já fez um capítulo falando, né, naquela série de obras do começo ao fim, a gente fala sobre reuso e captação de águas fluviais e tudo mais. Né? Sim. Da mesma forma que a gente fala do inverter lá na energia, a gente fala sobre equipamentos com baixo consumo
de água, né? Então tem toda uma preocupação em garantir o melhor uso do sistema. E com uma eficiência muito bacana, tipo, simples, coisas simples. Hoje, dispositivos que são chamados de aeradores, né? Então você vai lavar a mão numa torneira que tenha uma biqueira que ela introduz ar, né, naquele jato. E tu tem um conforto, aquela água molha rápido e tu tá usando 1/3 da água, né? Metade da água. Então, dispositivos que economizam, né? Com certeza. Isso é bem relevante e isso entra na conta, na pontuação. Excelente. Eu me recordo que, assim, em algum momento, o agente comissionador fez uma checagem e pediu para a gente trocar esses aeradores, porque aquela vazão estava muito alta. Olha só. Então a gente teve que buscar no fabricante outro aerador para diminuir o consumo de água. Excelente, excelente. É muito louco. Não, eles são consumos limitados, bastante. Os últimos que a gente fez, se limitava tipo a 6 litros por minuto, sendo que uma torneira normal é 12. Aí 10, 8, mas 6 é baixo, moçada. Em alguns casos a gente tem que colocar um redutor e o aerador por cima, para tu reduzir a pressão e ainda ter o aerador. E fica confortável, né? Tu deve ter visto lá depois, fica super bom de usar e com consumo muito menor. Exatamente. Outro item na gestão hídrica que é importante, e assim parece meio maluco, mas é o projeto de paisagismo. Então, quando você desenvolve o projeto de paisagismo, você tem que usar plantas adequadas ao clima local. Porque às vezes você acaba querendo fazer um jardim bonitão, não sei o que, papai, mas ele não está adequado ao teu padrão de regime hídrico. Então você precisa irrigar, gastar mais água para poder ter aquela planta. Agora, se você tiver um bom projeto usando plantas nativas, você consome menos energia, menos água e você consegue que as plantas se mantenham frondosas e tudo mais. Eu tive contato com isso recentemente, sabe? Assim, recentemente, em questão de poucos anos, porque antes realmente se tinha isso. Não, e tinha consumos para paisagismo, sistemas de irrigação automático, que era um absurdo. A gente tinha reservatórios às vezes maiores do que o de consumo só para irrigação, porque tinha que manter aquele paisagismo e realmente espécies escolhidas belíssimas, assim, maravilhoso, mas não adaptadas àquele clima. Então tu tinha que compensar isso com um custo absurdo. Agora, quando tu olhava para o outro lado, se tu pega uma espécie local, que a gente falou ali, nativa, mas às vezes tu pode pegar uma nativa de um canto do país e levar para outro que ela não se adapta, né? Sim. Mas uma espécie local, ela já mora ali sem nada. Sim. Tu simplesmente arruma elas. E é sensacional esses projetos mais inteligentes, vamos dizer assim, né? A nível de paisagismo. Isso a gente vai retomar esse assunto daqui a pouco, porque aí tem outros aspectos para serem levados em conta. Uhum. Bom, a outra coisa que tem que ser levada em consideração no desenvolvimento do projeto são os materiais. Então, assim, existem alguns critérios para escolha de materiais que são muito importantes. Um deles é a pegada do transporte. Olha só. Então, você precisa escolher materiais que tenham a menor distância de transporte entre o local de fabricação e a tua obra. E isso entra na pontuação. E aí, daí você começa a entender o trabalho que dá. Porque assim, você tem que ter rastreabilidade de tudo. Uhum. Então, eu preciso poder dizer para o agente lá que vai homologar o negócio quanto eu gastei com materiais e de que distância eles vieram. Então, você faz uma média ponderada entre o valor dos materiais e a distância que eles foram trazidos. Nossa, isso é muito louco, né? Não, e faz todo. O início da tua fala foi falando sobre o impacto ambiental, falando assim, da onde vem a pedra, onde vem não sei o quê. Mas se tu comprar um mesmo material e ele vir de longe porque ele é mais barato, quanto que tu poluiu o meio ambiente, usou estradas, combustível, né? Muito louco isso. Muito Faz louco. tudo, faz todo sentido. Sim. E cai ponto lá, vai ponto pra ficha. Exatamente. Material reciclado.
Quanto mais você usar materiais reciclados, mais pontos você ganha. Uhum. E materiais certificados. Então, por exemplo, madeira. Existe uma certificadora de madeira, chama FSC, que ela garante que aquela madeira foi produzida de uma maneira correta, um reflorestamento, etc, etc. Se você não tiver aquele selo, é como se você estivesse comprando madeira ilegal. Olha só. Então, quando você vai comprar o material, você precisa, de novo, saber origem, rastreabilidade e tudo mais. Então, essa questão de materiais certificados tem muito peso também. Muito bom. Bom, outra coisa que gera pontuação é a qualidade do ar interno. Então, existe um foco muito grande na climatização. Quanto mais você tiver ventilação natural, melhor. É lógico que existem exigências de filtragem e tudo mais. Uhum. Então, tem toda uma lógica de você tomar ar externo, de você deixar ele limpo e fazer ele circular no ambiente. Você tem uma preocupação grande com o uso de tintas com materiais não voláteis. Então, você não pode usar nenhum, o pessoal chama de VOC, né? Todas as tintas têm que ser base de água. Uhum. Dutos de ar-condicionado, eles têm que vir tamponados de fábrica. Olha só. Então, você tem que produzir num local estéril, vedar eles e levar para a obra vedados. E aí você monta eles, você tira os lacres para você garantir que aquela tubulação não esteja suja. Perfeito. Porque assim, normalmente você monta os dutos de ar-condicionados na obra, aquela poeira, não sei o que, papá, e na hora que você vai ligar a máquina, os teus dutos já estão todos sujos, né? Sim, os filtros estragam na ligação. Exatamente. Né? Perfeito. Então tem todo um foco nisso. Então, imagina o nível de cuidado que você tem que ter para tocar uma obra dessa, né? Sim, sim. Tem muita coisa. Aí depois tem a questão ambiental, a integração do teu empreendimento no meio ambiente. E aí volta aquela coisa do paisagismo, né? Uhum. Na hora que você está usando plantas nativas, você está estimulando que a fauna nativa vá para o teu... Ter visite, né? Exatamente. Então, um prédio bem desenvolvido, ele vai ter pássaros, vai ter borboletas, vai ter um monte de coisa, né? Perfeito. Tem um prédio aqui em São Paulo que é bem legal, que ele está aqui, que dá para você até dar uma descrevida para quem estiver na esteira. Mas assim, esse é o térreo do prédio. A pegada desse prédio é o seguinte: você tem duas torres. O vão central, ele é um belo de um paisagismo, tem um córrego artificial aí no meio e ele é aberto ao público. Então, se você está na rua, você pode entrar aí nesse espaço. Eu conheço esse paisagista, é um cara que tem um trabalho muito legal. Uhum. E... chama Parque Gamaro. O condomínio chama O Parque. Uhum. Gamaro é o nome da incorporadora. Ah, legal. Muito bonito, muito bonito. É bem, bem legal. E tem toda uma preocupação. Isso daqui a alguns anos, vai ser uma floresta urbana. Que bacana. E isso está construído sobre laje, tá? É mesmo. Então, assim, tem toda uma preocupação também de altura mínima para você fazer a terra. Você tem plantas corretas que vão conseguir subsistir numa espessura de solo menor, né? E isso são todas árvores nativas de Mata Atlântica. Uhum. Muito legal, muito legal. Além de você ter essa questão de beleza, você tem diminuição do calor, né? Tem aquela coisa que o pessoal chama de ilha de calor, né? Que são aqueles ambientes todos pavimentados e que fica batendo
batendo o sol direto e esquenta tudo e isso gera mais consumo de energia, né? Sim, com uma inércia térmica absurda, tudo esquenta e demora para esfriar, né? Exatamente. E outra coisa que também é foco nessas certificações é a questão de integrar as edificações aos transportes públicos e a questão de ciclovias e acesso a bicicletas, né? Uhum. Outra questão é a gestão de resíduos, tanto da obra quanto do pós-obra, né? Da operação. Então você tem que ter todo um olhar quando você está desenvolvendo os projetos para criar possibilidades de reciclagem, espaços e tudo isso de uma maneira bastante organizada. Tá? Perfeito. Bom, então falando um pouquinho agora sobre essa questão do LEED, né? Então a gente tem 4 categorias para certificação. Você certifica prédios inteiros, novos ou grandes reformas. Você certifica interiores. Você certifica a operação e a manutenção. E você certifica cidades ou loteamentos. Tá? Então são 4 tipos de certificação, 4 categorias. Uhum. Tá? Você pode certificar, por exemplo, a construção e a operação. Mas são 2 certificações diferentes. Que legal. E dentro dessas categorias você tem classificações, pontuações. Então, você tem uma que chama Certificated, que é simplesmente você atingir uma pontuação mínima. Para ser certificado. Exatamente. Aí depois você tem o Silver, tem o Gold e tem o Platinum. Perfeito. Esses dias, alguns dias atrás, saiu um prédio aqui. Já tem um que fica ali no Shopping Eldorado. Foi o primeiro prédio certificado na América Latina como Platinum. E agora saiu um outro que é um prédio pequeno que fica dentro da sede da Bayer, aqui em São Paulo, em Santo Amaro. Mas é um prédio que é absolutamente Platinum e a Bayer, que é um grande fabricante de produtos químicos e materiais de construção civil, usou isso como laboratório para pegar um monte de tecnologias novas deles e colocou nesse conjunto, que é uma ilha de 400 metros quadrados para eventos e coisas assim deles. Muito bacana. E assim, no final do jogo, eles tinham uma área lá, eles implantaram o prédio, colocaram ainda mais árvores, não tiraram nenhuma, e usaram só materiais tecnológicos para fazer um laboratório aí. Bastante legal. Sensacional. Bom, agora eu vou contar um pouquinho do que eu já passei nesses processos de certificação, que são bem pesados, né? Então, assim, a primeira coisa é aquilo que você já falou algumas vezes nessa conversa de hoje, que é a questão de projeto. Né? O projeto ele tem que estar totalmente aderente a essa busca por sustentabilidade. Desde da implantação do prédio, né? Quer dizer, a face que ele está e tudo mais, até a escolha dos materiais, todos os sistemas construtivos, tudo... todos os sistemas acabam indo para uma BMS, que tem um monitoramento e não sei o quê. Então, assim, existe toda uma preocupação em desenvolver um projeto muito integrado, muito bem desenvolvido, focado nisso. Se o projeto não tiver extremamente alinhado com o propósito, não funciona. Né? Um foco em sustentabilidade de fato, né? Ou seja, o maior critério tomador de decisão é qual o impacto a nível sustentável que aquela decisão de projeto está tomando. Seja a posição solar, seja os materiais, acho que o peso é outro, né? O enfoque é outro. Talvez não seja só a estética, claro, todo edifício tem que ter estética, mas eu acho que o peso maior fica com esse olhar, né? E tem o olhar desde o início. E é o que muitos falam mindset, né? Tem que estar com isso na cabeça desde o início. Positivo.
A ação durante a obra é muito, muito, muito importante, porque é engraçado, mas essas coisas não te dão pontos, tiram pontos. Olha só. Então, por exemplo, essa coisa que você falou de lavar pneu. Meu, é lavar pneu de verdade. Então, assim, só sai da obra um caminhão com os pneus totalmente limpos. Então, quando você vai fazer um lava-roda, você precisa ter um pátio, porque assim, quando você não está focado nisso, você simplesmente põe um cimentadinho ali, um garoto com uma VAP, Tapa, né? saiu e saiu qualquer coisa. Sim. Mas nessa visão, você faz uma piscina mesmo, você tem que fazer uma lavagem muito boa, essa lama toda que sai das rodas vai para uma caixa, tem que ser decantado, depois você tem que tirar esse material. Então, assim, não é um jogar uma aguinha no pneu. E essa água muitas vezes é reaproveitada de alguma coisa, tem um piscinão. Tem todo um processo, tem um projeto de lavar-rodas que é um belo projeto, entendeu? Imagino. Aí, por exemplo, água que vai para a rede pública. Você precisa ter sistemas de filtragem para não jogar água que não esteja absolutamente limpa no bueiro. Jogar resíduos, né? Exatamente. Então tem todo um processo nisso. E assim, e você é vistoriado. E se você tiver saindo fora, você perde ponto. E é importante isso, porque você pode perder uma classificação de, sei lá, você vende para o teu investidor, fala que quer uma classificação Gold. E você não toma atento em certas coisas, você perde o Gold e você vai para Silver. E aí o cara falou assim, eu investi eu comprei um monte, não sei o quê, cadê? Né? Então, é um troço muito sério. Sim. Outra coisa que eu me lembro que era bem pesado era a questão da qualidade da regulagem dos motores dos caminhões que vinham para a obra. Então, quando o caminhão chegava na porta, o cara da portaria, ele tinha lá um equipamentozinho que testava o nível de emissão de monóxido de carbono que saía do escapamento do caminhão. Se tivesse acima de uma certa faixa, ele mandava o caminhão embora. Ele não entrava na obra. Caramba! Então, assim, olha... E, no final do dia não tem nada demais, né? É viável e faz todo sentido. E na medida que um cara que não regula o seu caminhão não consegue entrar na obra de outro, ele vai arrumar o caminhão dele também, né? Não, e é o impacto ambiental que aquela obra causa lá. Se tu admitir um caminhão assim, cada vez que uma obra será feita, caminhões assim existirão e tu vai estar poluindo, né? Exatamente. E é muito. Bombas diesel, quando não estão reguladas, a emissão é uma fumaceira preta, assim, né? Exatamente. Então, muito legal isso. Para ver até onde vai, né? Eu acho que isso é legal da gente estar trazendo para o pessoal, porque quando se fala de edifício sustentável, talvez o cara só pense em, vou botar placa solar e vou aproveitar a água da chuva e acabou. Não, calma. Isso é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa por trás, né? Com certeza. Bom, a questão que eu já tinha comentado sobre rastreabilidade. Você precisa rastrear tudo que entra e sai da obra. Caramba. Então, assim, inclusive entulhos, você precisa ter um nível de reciclagem de entulhos. Então, quando você está descartando material, você não está simplesmente jogando num aterro. Você tem que estar encaminhando esses materiais para algum lugar onde recicle. E você tem que trazer de volta o certificado que foi reciclado. X metros cúbicos. Impressionante. É muito, muito sério. A brincadeira não é facinha, não. Então você tem esse agente que é um vistoriador que fica dentro da obra, acompanhando essas coisas todas. Você precisa ter pessoal teu fazendo toda essa rastreabilidade. Você tem esse agente comissionador, que é um cara que vai fazendo testes de todos os sistemas ao longo de toda a obra.
Então, também você tem rastreabilidade de todos os sistemas enquanto eles vêm sendo executados. Não é aquela coisa de chegar no final da obra e testar. Você vai testando ao longo da obra. Então, você fechou uma rede, testa essa rede. Documenta, mostra, faz relatório. Tudo isso de cabo a rabo. Ponto a ponto. Ponto a ponto. Eu estou pensando aqui na gestão disso, né? Porque se pegar uma obra que não tenha nenhuma restrição quanto a todas essas que tu vem colocando, a obra já não é algo fácil. Agora imagina com todas essas restrições inclusas no dia a dia. Não, é um troço bastante, assim, essas obras custam um pouco mais caro, tá? Dizem que entre 2% e 3% a mais de custo. Que até parece pouco, né? Em cima de tudo isso. Boa parte desse custo está, assim, em você manter toda essa estrutura armada e isso vale, né? Uhum. Se você for pensar, não é só a questão do selo, da certificação. A qualidade de um empreendimento que é totalmente rastreado, com certeza é maior de um que você vai tocando e lá no fim a gente vai ver como é que fica, né? Sim. Não, talvez até esse monte de exigências façam com que menos erros aconteçam e talvez até enxugue alguma coisa, né? Do que uma obra, vamos dizer, mais largada, né? Não que seja recomendado, façam suas obras largadas, mas o nível de exigência aumenta a régua de todas as maneiras, né? Com certeza. Bom, basicamente são essas coisas que eu posso contar que eu vivenciei. E aí, quais são os resultados que você traz nessa história, né? Para o meio ambiente, com certeza você diminui a tua pegada, né? Emissões e tudo mais diminuem. Você conserva mais recursos naturais e você polui menos o ar, o solo, os aterros e tudo mais, né? Então, assim, o meio ambiente agradece. Perfeito. E bastante, né? Sobre custos, você tem você tem um acréscimo de custo, é verdade. Só que você vai ter um empreendimento que é muito mais efetivo nos seus consumos, né? Com certeza você tem diminuições de consumo importantes. É óbvio que cada projeto tem uma qualidade, então não dá para virar e falar assim, se você tiver uma certificação tal, você vai ter tantos por cento a menos, né? Até porque a pontuação vem de todos os lados, né? Sim. Não é uma regra direta. Exatamente. Mas com certeza você tem redução de consumos, você vai ter um produto com melhor qualidade, também é inegável isso, e o mercado reconhece isso, né? Então, assim, quando você pega hoje em dia essas empresas que têm essa visão ESG, entre ficar num imóvel que tem certificação ou não, o cara vai querer ir para um imóvel com certificação, né? Isso é que a esfera aumenta, né? Vai para o lado cultural da empresa. Aquela empresa tem aquilo como cultura, como valor. Sim. Ela valoriza aquilo, ela vai querer ficar sitiada num lugar que preza por aquilo, né? Com certeza. E do ponto de vista social, de pessoas, você melhora a saúde ocupacional, né? A condição do espaço do trabalho, ele é mais limpo, ele é mais saudável, mais iluminado, mais agradável. Então, isso tem um valor que aumenta a produtividade, né? E gera conforto, né? Então, trabalhar num lugar desse é melhor do que trabalhar num lugar que não tem essa preocupação, né? Perfeito. Ao longo do tempo, vai mudando, né, essas exigências, né? Então, assim, algo que alguns anos atrás tinha uma certa demanda, hoje tem outra, né? Então, por exemplo, esse prédio que tem o primeiro prédio com certificação Platinum no Brasil, ele tinha 10 vagas para bicicleta. Que eu fiz já faz alguns anos, uns 6, 7 anos, tinha 100. Olha como o critério... Então, assim, os critérios vão mudando. Sim. Então, você não é algo que você fale assim, não, isso aqui está congelado, isso é o que vai ser para sempre. Não.
Isso vai mudando. Ou uma receita de bolo, né? Faça isso que tu vai obter o selo tal. Não, Exatamente. é muito... Isso vai mudando. Tá? Uhum. Bom, e aí eu queria fazer mostrar aqui o prédio mais eficiente do mundo, que eu pretendo trazer imagens em cor e ao vivo. Aí sim. No final do ano eu vou estar por lá e aí a gente vai gravar e trazer material desse lugar. Tá? Nossa, maravilhoso. Esse prédio, ele foi certificado não pelo Green Building, mas pelo BREEAM, que é uma certificadora europeia, tá? Que também tem um nomezinho difícil de soletrar, mas também é uma certificação ambiental, só que é baseada na Europa, e ele tem, a pontuação é um pouco diferente da do Green Building, mas esse prédio tirou nota 98 de 100. Que isso. E esse prédio gera 102% da energia que ele consome. Nossa. Ou seja, sobra energia. Ele já tem tecnologia de IoT, né, que é aquela coisa da internet das coisas, que ele tem 28 mil sensores pelo prédio. Nossa. Então, tudo é monitorado e tudo... Então, assim, aquela BMS que a gente tem aqui, que não sei o quê... Com 10 sensores. Imagina o que é isso daí. Não, e o muito legal tu trazer a questão da internet das coisas, do IoT, é porque as coisas elas vão se modular e aprender uma com as outras. Então, quando uma coisa fica, sei lá, monitorando aquele motor, entendeu? Que aquele motor tem um pico em tal hora, talvez ela altere outro para que não somem os picos, enfim. Ou seja, existe muita coisa em cima disso que vai afinar o funcionamento da medicação, que é extremamente complexo. E imagina 28 mil sensores. É absurdo, né? Ele tem uma tecnologia que é muito louca, que eu acho que é uma das coisas mais espetaculares, que ele tem 2 poços profundos no subsolo, um com água que ele acumula água quente e outro que acumula água fria. Então, no inverno, o sistema tira calor do ambiente, tira frio do ambiente e põe nesse poço de água gelada. Uhum. E aí, quando chegar o verão, ele vai usar essa água fria para esfriar o ambiente e vice-versa. Então, eles chamam isso de depósito de energia térmica em aquífero. Nossa, isso é fenomenal, né? É como se usasse tanque termo, aqueles tanques de termoacumulação, né? Termoacumuladores, mas na terra. E inversos, né? Pegam o melhor de cada estação para uma sustentar a outra. Isso é brilhante, cara. Eles economizam 40% da energia de climatização nessa brincadeira. Que loucura, cara. Que loucura esse negócio. E assim, cada funcionário tem acesso a um app e cada funcionário regula a sua iluminação. Cada lâmpada desse prédio funciona individualmente. Caramba. Então, se você sentar num espaço, você vai fazer ligar aquelas luzes. Se aquele outro espaço não tiver uso, não vai ter luz acesa. Fora que você vê na imagem o quanto tem de luz, né, vindo do ambiente externo. Né? Sim, luz natural, né? Exatamente. Nossa, fenomenal. Bom, isso é uma pincelada, né, sobre um assunto que é fabuloso e que é o futuro, né? Sim. Quer dizer, é o presente e cada dia mais vai estar presente e a gente tem que aprender e saber lidar com essa tecnologia toda, né? Porque o mundo precisa que a construção pare de poluir, sujar e estragar tanto o ambiente, né? Sem dúvida. E não é uma coisa simples, né, cara? Não é fritar bolinho, como diz o outro. Eu tava apontando aqui só os critérios que tu passou no início.
são diversos, né? A gente normalmente pensa assim, ah, não, vamos pensar na envoltória, uma boa máquina de climatização e aproveitar a água da chuva. 3 pontos. Mas são muitos pontos, né? Tu trouxe a parte de eficiência energética com olhar de geração, olhar de redução de consumo, fachadas, envoltória, gestão hídrica com aproveitamento, reuso, economia, paisagismo, foi muito bacana. Os materiais, né? Essa questão do transporte que tu trouxe eu achei muito louco, né? Porque imagina, talvez agora a gente esteja entrando aquela visão 360, até o planejamento da obra tem que estar imerso em todo o jogo. Então os materiais em relação ao transporte, a reciclagem, as certificações, depois passou por critério qualidade de ar, critério ambiental, integração do edifício com o transporte, com os transportes, né, públicos, questão porque não adianta também você fazer tudo isso bonitinho e todo mundo vai trabalhar de carro. Né? Exato. Então é sensacional isso e terminando o controle de resíduos. Ou seja, a gente passa aqui um cabedal de pontos que não são 3, 4. Ou seja, é sim uma coisa muito ampla, muito completa e eu adorei. Adorei tudo que tu trouxe aí para nós. E aí, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, comentem, perguntem, contem histórias, né? Que a gente pode complementar. E a gente vai esperar a tua visita no The Edge. Isso. E quando tu fizer essa visita, traga material para nós. Beleza. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.